Voltamos pra Rádio Jovem Pan. Então vou falar pra toda Então agora, Vamp, você tá em todas as plataformas. Então essa aí é boa. O Pilhado falou assim, ó. O Daronco ontem no lance do Natan. Uma mão daquela escandalosa. Nossa. Só que o lance, eu tô olhando, o lance vai e termina lá no Hulk. A falta, ou não sei se é o Arão, sim. ou não sei, faz a falta no Hulk. Ele investe, ele dá a falta do Hulk. Compensou. Pra compensar. Ele Sim, percebe sim, que ele sim. errou. Então Sim, tem sim, isso, ó, que nem aquele o Godoy, né? O Godoy uma vez falou pra mim assim que ele tá pitando o jogo, aí o Veloso foi e fez o pênalti. Aí ele falou, Veloso falou, Godoy, pelo amor de Deus, não foi pênalti. Ele falou, agora eu percebi que eu fiz a merda. Pega o pênalti, salva a minha e a sua. O Silva em 2009 o Goldobina. Ele foi tentar compensar esse Então foi isso, o Daronco olhou assim, porque foi, a mão daquela. E logo na sequência, o Natan poderia ter sido expulso. Esse lance, você vê que foi até o Vamp que lembrou, mas eu acho que tem que ser comentado sim. Por quê? Porque é gritante. É mimimi. O lance pode ser mimimi, eu não fico aqui com medo do que os outros vão falar no chat. Mimimi. Eu vou falar, porque um lance daquele, o árbitro não marcar, ele viu. Não vai me dizer que ele não viu, porque até minha acho mãe... que ele não viu. Pra mim, ele viu. Ele teve medo de ter que expulsar o jogador do Atlético Mineiro. Porque ele não viu se era o Mas último ele não homem ou não. tinha cartão amarelo ainda. Depois que ele tomou o... será? Não, mas se ele Isso fosse seria. o último homem... Se ele Não, fosse mas não o último era. homem, talvez... Não, esse é pra amarelo, era o pra amarelo. Godinho tava Não, atrás dele. Esse lance é pra amarelo. Olha isso é Não, mas o gritante, Godinho isso aí. tava atrás, era amarelo. Tá bom, isso é um escândalo Seria um você amarelo, não marcar mas era amarelo. uma falta dessa num Ele contra-ataque. não viu. E outra, Ele não viu. o Aí Natan seria o Silva, vermelho, no o Natan primeiro Silva, logo depois, ele leva um amarelo. Seria expulso. Então é o que eu falo, ele não viu. Se a gente vai cobertar árbitro que não marca um lance desse, Não. eu posso botar minha mãe pra pitar jogo de Não, mas futebol. isso aí não mudou Eu acho que nada. ele errou e Não mudou era nada. Se amarelo. tivesse Esse lance amarelo. é escandaloso. Se tivesse amarelo, eu estaria do teu lado. Mas não tinha amarelo. Ah, não, mas teve depois. Depois iria se cuidar. Depois iria se cuidar. Eu assisti o jogo pelo Sport TV. O Daronco fala assim mesmo pro Hulk, fala assim, pô, o Davi Luiz já deu 3 chegadas em mim por trás aqui, uma atrás da outra. Toda hora. Aí ele falou, ó, fala pro Godinho também lá então, que o Godinho também tá chegando. Não sei se você viu isso ele falando. Não, velho. Ele fala, pô, ele fala pro Hulk, então fala com o Godinho também, que eu tô fazendo a mesma coisa que o Davi Luiz. Ó, eu não tô falando, Mauro César, que esse lance foi determinante pro jogo, não. Não acho que foi determinante pro jogo. Agora, é um erro gritante. Tem que ter cobrança. E Ele não outra viu. coisa, Eu acho que se esse lance era com o Flamengo, nossa, eu queria ver o que estariam falando. Eu acho que esse é o ponto, né? Eu acho que existe uma diferença muito grande do perfil de... Não vou falar dos clubes, porque os clubes são pessoas dos clubes, né? Ou ligadas, ou torcedores dos clubes. Então não são exatamente as instituições. Mas você teve aí, durante todo esse período, um festival de reclamações. Reclamam de hotel, reclamam do local do jogo, reclamam de... É uma coisa impressionante. Ontem teve gente do Atlético reclamando de arbitragem depois do jogo. É o não saber ganhar, é o não saber saborear a sua vitória, entendeu? Você está ali diante de um prato maravilhoso e você está reclamando porque, sei lá por quê, porque a bebida não está legal. É uma coisa bizarra. Ontem teve gente importante do Atlético reclamando de arbitragem. Quer dizer, isso é uma coisa doentia, é coisa para psiquiatra, meu amigo. Isso não tem cabimento, é uma hora de festejar, de tripudiar o rival, Atlético, não? como a rede social. Acho que foi o presidente do Atlético, foi o presidente do Atlético falando. Aliás, cada entrevista bizonha que ele dá, realmente, eu se fosse atleticano, eu teria vergonha. Vergonha. Como, por exemplo, eu já tive vergonha várias vezes como rubro-negro de algumas posturas do presidente. O presidente do Atlético falou assim, agora tem VAR. Como o presidente do Atlético falou, agora tem VAR, né? Ele falou assim, agora tem VAR. Agora tem VAR, pois é. E se fosse uma expulsão, o VAR teria talvez interferido de uma outra forma. E eu não achei que a arbitragem foi mal. Eu acho o seguinte, esse lance é um lance importante. Eu acho que o Flamengo age muito bem ao não fazer disso uma tempestade, um copo d'água e não levar a discussão para a arbitragem. Você não vê ninguém falando. O Paulo Souza não ficou falando sobre isso, os jogadores não ficaram falando, ninguém ficou falando. Porque você tem que ter altivez também. É um lance que poderia mudar o rumo do jogo, de fato, mas a gente não pode restringir o jogo a isso. O Flamengo tem que se preocupar com seus erros, com seus problemas, nesse jogo, que é um jogo interessante até para você tirar as lições, aprender ali, ver o que está errado e corrigir. Porque o estadual dificilmente dá a oportunidade de você perceber os defeitos. E esse tipo de jogo você é testado de fato. Mas acho que, de fato, como você falou, existe uma diferença muito grande. Se fosse o inverso, fosse a mão do Davi Luiz, nossa senhora! Hoje olha o lance. Teríamos um mar em Belo Horizonte. É um chororô interminável. E é interessante que o próprio Natan, quer dizer, uma leitura... Ele fica parado esperando. Ele espera. Tem uma É mimimi do Galo, seria? Tem o Godinho lá atrás. Ele mesmo marca lá. Ele para. O Daronco, ele vê o lance. Ele tá de frente. Ele tá de frente e ele aponta aí o tem peito. uma outra coisa importante. Tem uma outra coisa importante. Na transmissão da televisão, eu vi na televisão Globo, tá?
O árbitro que estava comentando da central do apito, incapaz de fazer uma crítica ao árbitro. Isso é uma coisa abjeta. Não falaram nada nem no Você tem um microfone para avaliar a atuação de um profissional, que eles são profissionais, são pagos para isso. Essa história papo furado. Que a arbitragem tem que ser profissional. Já é profissional. Se você é pago para fazer uma coisa, é profissional. Então, se você, por exemplo, se você é eletricista, no final de semana você é pintor de parede, você é um bico que você faz. Então, não importa se ele tem outro emprego, se não tem. Ele ganha para fazer o trabalho, tem que fazer direito. E o que acontece ali? O cara explica o óbvio. Realmente seria um lance para cartão amarelo, porque a bola foi interceptada com o braço, não seria para vermelho, porque segundo a regra, tá bom, mas e a atuação do cara? Aí a imagem mostrando que ele está vendo. Se ele não está vendo, está certo. Ele estava muito bem colocado. E não tem uma crítica. É um corporativismo nojento dos ex-árbitros com os árbitros. Isso sabe o que faz pro futebol? Bota pra baixo. Porque não cobra dos caras. Tinha que ser uma cobrança na hora ali de quem tá. Se não tem coragem de criticar, não assuma esse papel. O mesmo vale para ex-jogadores que também fazem a mesma coisa, não é o caso do Vampeta, que são os puxa-saco também, que ficam ali fazendo média com os caras que estão. Calma, Mauro! Porque querem ficar sempre de brodagem. Essa brodagem eles não falaram nada. Pro futebol. De amiguinho, de não sei o quê, de apitador que tem medo de criticar. Tem que ter coragem. Aquilo foi um erro crasso. Não estou, veja bem, reclamando do resultado do jogo. Estou reclamando do comentarista de arbitragem, que está falando para milhões de pessoas e que não destaca um erro absurdo de um árbitro, que ontem até deixou o jogo correr. Mas no Flamengo Atlético ano passado marcou 400 faltas, no Palmeiras no Rio marcou também 400 faltas. Por quê? Porque eles adotam aquela estratégia defendida pelos comentaristas ex-árbitros, quase todos eles, que é: eu tenho que controlar o jogo. Como se o jogo tivesse no árbitro seu protagonista. Eu vou controlar o jogo ao meu bem critério. Agora, tem outra, né, Mal? E tem outra, não é só corporativismo de árbitro. Tem também relação Globo-CBF, tem muito isso. Porque também é um escândalo. Agora, não se fala nada. Mauro, eu tava assistindo o jogo também, eu vi o intervalo. Mauro qual? Betting. Eu ia sair pra Jovem Pan no intervalo, eu não vi, porque tinha o programa aqui. Eu falei, eu vou esperar o intervalo para ver o que vão falar. Vou falar sobre esse lance. Eles ignoraram o lance no intervalo. Bom, vocês todos cometeram um grande erro que tinha que estar ouvindo nós falamos tudo isso. Não, mas eu ouvi depois no carro. Eu tava vendo na TV. Não, eu só vou colocar uma coisa. Ô, Maurão, deixa eu só colocar uma coisa a respeito do Daronco. Realmente, esse erro foi um erro crasso, né? Um árbitro da qualidade dele, a gente espera que não erre. Estou dizendo, o árbitro da qualidade dele, que não erre um momento como esse, mas ele ontem teve uma excelente arbitragem. Eu gostei da arbitragem dele ontem. Ontem ele teve uma arbitragem inteligente, o jogo correu bastante. Parecia um jogo europeu. Ontem a sensação que eu tive. Ontem eu tive a sensação que a gente estava vendo um jogo de campeonato europeu. O jogo correu. O jogo correu. Foi legal. E se não é uma. Por que ele não faz isso? Exatamente. Então, porque. Deveria fazer. Vamos imaginar ali que durante deveria fazer. Vem cá, hoje ele está deixando o jogo correr. Por que não deixa antes? Tá certo. Porque os comentaristas de arbitragem são adeptos do jogo travado. Alguns comentam jogos da Premier League cobrando o árbitro inglês a postura dos péssimos árbitros brasileiros. É brincadeira, meu irmão. Se é outro árbitro ontem. Se é outro árbitro ontem, os atletas do Flamengo e do Atlético iriam engoli-lo. Pode ter certeza. Pode ser. Pode ter certeza. Mas eu acho ele fraco. Não é. Eu acho que ele faz muita pose, ele podia fazer fisiculturismo. Você pode achar tecnicamente fraco. É isso. Fraco, você não pode falar que o Daronco é isso, ele podia fazer fisiculturismo. Eu acho ele melhor árbitro brasileiro. Tecnicamente eu não vejo o árbitro tão superior a ele, não. O árbitro brasileiro, o que é preocupante, porque assim não temos tantos grandes árbitros. Mas para a Copa tá disputando o Wilton e o eu ainda sou mais o... Os dois estão disputando. Eu ainda prefiro o Klaus. Eu acho o Klaus melhor. O Klaus é bom. O Klaus, mas assim, de novo, gente, assim como a gente falou que o Gabi perdeu algum lance e tal, o árbitro também pode errar. A gente tem um limite de tolerância muito baixo em relação aos árbitros, embora eles errem demais. E o que é terrível, quando um atacante perde um gol, o goleiro franga, digamos assim, a gente não fala que o cara é venal. Então aqui no Brasil a gente cria uma suspeição sempre. E às vezes acontece, o cara não vê. Inclusive num calor como o de ontem, é normal que os erros aconteçam, o jogador, árbitro, de analista, faz parte. O nível da arbitragem é bom? Não. Há muito tempo não é bom e o jogo é cada vez mais difícil de ser apitado. Eu só discordo um pouco do Mauro em relação ao trabalho do analista de arbitragem, porque ele consegue desagradar a gregos e corintianos. Porque assim, os árbitros acham que eles não os defendem e nós achamos que eles os defendem. É que eles querem que defenda mais. Pode ser. Eles querem que defenda mais.
mais, como existem fontes que falam com o jornalista, e aí quando o jornalista faz uma crítica ou publica algo, claro. Pensei que você fosse meu amigo. Amigo? Eu não sou seu amigo. Não, pode até ser, mas eu não sou amigo. Eu não sou amigo de nenhuma fonte. Eu posso ter um contato respeitoso, educado, conversar, pega informação, passa informação. Mas vai dar informação. Agora, parabéns pro Anderson. Não tem esse negócio de amigo. Eu passo informação. Caiu no meu ouvido, eu solto, hein? Como é que é, Vampeta? Uma informação. É lógico, aqui é informação. Não, o cara muda de Se você sabe, conta. O cara muda de plataforma. É isso aí. Meio-dia e 50, vamos falar agora de quem venceu o jogo e não de quem perdeu.